um pouquinho na questão de base, né? Com certeza o maior jogador revelado em categoria de base do Inter é o Paulo Roberto Falcão, né? O que o senhor acha que mudou, né, para que o Inter, não vou dizer nem revelar um Falcão, né? Porque isso aí acontece uma vez a cada, sei lá, 1000 anos, né? Mas o que falta para a formação dos atletas ser um processo melhor, não só no Inter, mas no futebol brasileiro como um todo? Quer dizer, a gente vê garotos subindo sem qualidade, alguns com problemas, alguns talvez com salário de profissional e com uma marra do tamanho do Beira-Rio. O que acha que mudou do seu tempo da base para o tempo atual? Lucas, eu acho assim, ó, que se fosse uma coisa só, era muito fácil resolver. Né? A gente vê muita gente, se fizer isso, a coisa vai acontecer. Não é verdade. Não é uma coisa só. Né? São várias coisas, mas eu acho que o principal... a gente poderia falar aqui 3 dias sobre isso, né? Mas tentando sintetizar bem, eu acho que a base, e quando eu falo em base, as pessoas falam em base achando 17, 18 anos. Eu falo em base com 11 anos, com 12, com 13, que não serão aproveitados imediatamente no time de cima. Mas eu vejo, muitas vezes, às vezes, as gestões, assim, a gestão de super preocupada em botar base. E eu sinto muita forçação nisso. Base. Não. A base, você tem que preparar um atleta para colocar. Eu posso te dar um exemplo. Quando eu estava no Internacional em 2011, o Oscar na seleção e tal, e eu estava precisando de um jogador para jogar na função do Oscar, porque eu ia perder ele para a seleção. E eu não tinha nos times. Eu fiz um treino lá, o reserva, o pessoal que não jogou no domingo, contra o time do Jardine. O André Jardine, que hoje é o treinador da seleção. Sentei com ele, pedi para o Julinho Camargo tocar o treino, fiquei conversando com ele sobre os jogadores. Quem achava que pudesse ser aproveitado, ele convivia com eles todo dia. Aí, com 15, 20 minutos, eu vi um jogador, tinham 3 ou 4 que estavam ali, né? O Marquinhos, o João Paulo, o Romário, mas teve um jogador que me chamou a atenção. Eu digo, e aquele ali? Mas que ele é novinho demais, era o Fred. Tinha 15 anos. E foi tão engraçado, eu trouxe para treinar com a gente. Ele pegou uma bola no meio, o Tinga foi dar uma pressão nele. O Fred, direito e esquerdo, ele não tinha nenhuma dificuldade. Ele trouxe para a esquerda, pá, no meio, vai meter uma janelinha no Tinga. E o Tinga se abraçou em mim, né? Eu digo, viu? Tu entra correndo. Mas aí, enfim, aí ele era muito novinho e tal, tinha que se preparar. Mas eu peguei aí 3 ou 4 jogadores da categoria e mais o Ricardo Goulart. E fui conversar com eles, sábado de manhã. Sentei só nós e comecei a conversar. E ali, na conversa de meia hora, pelas respostas, eu notei que dos 4 que eu conversei, só um estava pronto. Ricardo Goulart. Pela resposta, pelo olho no olho, pela indagação, essas coisas que você tem que ter rodagem para ver, né? Então, assim, tu tem que saber se o jogador está pronto. Tá? Isso, você tem que ter alguém lá que ajude nisso. Então, você tem que botar gente na base que tem esse potencial, né? E preparar, corrigir defeitos, fundamentos. O jogador não pode, e eu falo não pode, quando alguém diz não pode, eu corrijo. Não pode, não deve, mas aqui no caso ele não pode. Fazer um trabalho lá embaixo que não corrige os fundamentos. Porque ele tem que chegar em cima do profissional pronto como fundamentos. Saber passar uma bola, saber dominar, saber cabecear de olho aberto, saber a diferença que tem ala para lateral. Hoje todo mundo fala um ala. Não, ala é quando você tem 3 zagueiros. Isso não é lateral. Né? Então, qual é a diferença quando você está de lateral, quando você é de ala? O que muda nisso? Qual é a função dos 3 zagueiros? Qual é a função do líbero quando os 2 zagueiros estão marcando e vem o cara da bola? Quer dizer, isso tudo tem que ser ensinado lá embaixo, com profissionais competentes, com profissionais que, além de competentes, têm uma capacidade de trabalhar o emocional.